A gente busca quebrar a Souza Gomes todos os dias. Porque o dia que a gente achar que a gente é muito bom, o dia que a gente achar que a gente chegou em algum lugar, a gente tem a tendência a estagnar. E aí talvez esse seja o dia que a gente comece a cair. Porque eu acho que o brasileiro, o empreendedor, por si só, ele tem isso já no DNA dele. E quando a gente é muito pequeno, a gente só tem duas opções: fazer diferente e fazer rápido. E a gente começou isso muito lá atrás. Eu lembro quando, lá em 97, 98, eu comecei a fazer o marketing da Souza Gomes. E empresa pequena tem isso, né? Você faz o administrativo, faz o marketing, faz tudo junto. Tudo escanteio e bate então, faz o cabeceio pro gol. Vende, faz café. Enquanto as imobiliárias faziam ali um anúncio de jornal no domingo e repetiam aquele anúncio a semana inteira, porque elas tinham 1, 2 páginas de jornal e a gente só tinha dinheiro para fazer 1/8 da página, a gente falou assim, poxa, a gente não pode fazer igual. A gente não pode se dar o luxo de repetir esse anúncio todo dia. E eu lembro direitinho, cara, sem a mínima chance de errar, durante, daí pra frente, pelo menos uns 2 anos seguidos, a gente deve ter feito um anúncio no jornal todos os dias, sem repetir nenhuma vez. Caraca. Por quê? Porque a gente era pequeno, a gente não podia se dar o luxo de errar, e a gente tinha que tentar. Porque muitas vezes também, o empreendedor, ele se trava, ou ele chega num ponto de maturidade do negócio, que ele para de querer tentar. Porque seria a zona de conforto? A tal da zona de conforto. Né? E a gente não se dá esse luxo mesmo. Primeiro, porque a gente está longe de chegar onde a gente quer chegar. Segundo, porque está dentro da gente. A gente inventa moda todo dia. Até brinquei outro dia, falei com o Guilherme Machado, que é um dos nossos mentores esses dias, e ele perguntou assim, Diogo, qual cargo que eu boto na Souza Gomes? Eu falei que agora, em vez de CEO, eu vou botar SIM, C-I-M. Aí ele falou assim, Diogo, o que é isso? Eu falei assim, chefe de invenção de moda. Que é mais legal do que CEO que inventaram, agora que tem que usar essas letras aí. Então, eu acho que isso começou muito lá atrás, de querer fazer diferente o tempo todo. E de não perder a oportunidade de ousar, de inovar, porque a gente não tinha muito a perder. A gente não tinha nada a perder. Nada a perder. Né? Então, se a gente fosse rápido, se a gente fosse um pouco mais ousado, claro, isso dava muito mais trabalho. Em vez de eu ter uma agência que fazia um anúncio durante domingo para repetir a semana inteira, eu fui lá aprender o CorelDRAW para poder fazer meu anúncio do dia. Né? E usava a criatividade para isso. Dentro disso, qual que foi o seu gol de placa e qual foi, assim, uma derrocada? Ixi Maria. Pô, olha, eu acho difícil de eu falar um gol de placa, porque eu vibro tanto por todas as nossas vitórias. Todos os nossos, do mais simples projeto ao mais complexo, todos, eu acho que é nosso isso, né? A gente comemora do mesmo jeito. Então, cada venda que a gente faz na imobiliária, de uma vendinha de muito barata, a gente comemora do mesmo jeito. Tá ligado que eu não vou aceitar. Tá, mas vou te falar. Eu acho que assim, talvez como Diogo, como carreira, 2017, quando eu subi no palco pela primeira vez, para contar o que a Souza Gomes estava fazendo diferente, e quando a gente fala isso, de subir num palco de um grande evento nacional, para você falar da sua história, sabendo de tudo, porque por mais que a gente conte aqui, só a gente sabe o que aconteceu. Né? Então, o orgulho de subir ali, não era porque, Diogo vai virar palestrante, nada disso. É porque meio que falar assim, poxa, eu cheguei. Ele deve estar lá em cima vendo que a gente conseguiu. Que orgulho, hein? Então, esse é um ponto muito grande. Começar. Não, eu brincava, eu falava isso. Eu falei assim, o Roberto deve estar revirando na tumba, assim, porque não deixava nem eu entrar na imobiliária. Quando eu falei, se ele me vê aqui, falava isso várias vezes. Então, sem dúvida, esse foi um ponto muito, muito legal. Né? Profissionalmente falando, quando a gente vê uma imobiliáriazinha de Juiz de Fora, do interior de Minas Gerais, em 2016, ganhando em São Paulo o prêmio de melhor site imobiliário do Brasil, concorrendo com gigantes. Por quê? Porque a gente foi ousado, porque a gente foi rápido, porque a gente acreditou em gente de Juiz de Fora, porque quem faz o nosso site, quem é o nosso programador, é um cara de Juiz de Fora. Então, isso tem um peso muito grande. Né? 2015, quando a gente mudou para a sede nova,
poxa, uma coisa improvável de acontecer, que era lá a norma em 94, e inaugurar uma sede de 750 metros quadrados em pleno Itamar Franco em 2015, com um conceito inédito no país que foi copiado por centenas de imobiliárias depois, isso tem um prêmio. Mas aí se você me falar assim, Diogo, o melhor ultimamente, cara, receber o selo de reconhecimento do nosso time, de estar entre as melhores empresas para trabalhar desse país, mostra que são eles que fazem a diferença. Concordo. Segura essa, Roberto. Eu ouvindo a sua história, a gente viu que o seu palco inicial foi entrar na Souza Gomes, pela primeira vez. Foi. Talvez o palco do Diogo tenha sido essa de 2017, né? Ele chegar e ele, que é exatamente o caminho que um filho sucessor faz. Ele vai crescendo, talvez os seus filhos, quando se forem para lá, eles vão estar fazendo uma outra coisa, vai estar talvez entrando em Nova York, abrindo a bolsa lá, Pois é. abrindo a bolsa lá no IPO da Souza Gomes. Mas vai começar limpando o chão. Mas vai começar. Sem dúvida vai começar Vai limpando o começar chão. limpando o chão. E a tacada que não foi de mestre, que frustrou, que deu, o famoso deu ruim. Ô, Desirê, Ai, que bom, obrigada. se eu te falar que não tem, você vai achar que é mentira. Mas, realmente, eu não vejo nenhum ponto nessa trajetória. Estou há 26 anos lá e não vejo nenhum ponto que eu fale assim, isso foi considerado um fracasso. Mas vou te falar por quê. Mérito da norma, porque sempre tivemos muito eu e Vitor ali como os que queriam fazer e acontecer, e sempre teve ela muito pé no chão de falar assim, será que é hora de fazer? Vamos pensar? Vamos dar um passo de cada vez? Então, isso fez a gente sempre estar muito consciente do próximo passo. Quando a gente saiu da Souza Gomes em 2005, estudou a nossa próxima mudança para 2008, foi muito pensado. Foi quando eu saí da faculdade e falei assim, mãe, agora nós vamos mudar a imobiliária de lugar, vamos voltar a aparecer para o mundo. E voltamos. 2008, quando a gente desenhou, logo depois da chegada do Vitor, a gente desenhou a mudança para 2015 para a sede nova, foi muito bem pensado. Então, eu acho que essa mistura da ousadia com, muitas vezes, a lembrança da história de falar assim, cara, vamos esperar. Então, assim, é óbvio que a gente teve muitas derrotas nesse meio do caminho, a gente teve muita coisa que deu errado, muita coisa frustrada, mas também, como o nosso maior erro já tinha acontecido, que era a morte do pai lá atrás, nada abala a gente mais não. Então,